Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Mercúrios. Uma semana sem vídeos meus, hein? Espero que tenham sentido minha falta. Na semana passada, a gente teve lançamento do Léo. A gente teve uma sequência de 3 aulas sobre airdrops que ficaram simplesmente sensacionais, melhores aulas que eu já vi sobre airdrops, e no final desse vídeo aqui vocês vão ver porque essa eu considero que é uma estratégia essencial para esse momento de mercado. Então quem não conferiu o lançamento do Léo, dá uma conferida aí porque ele foi muito top. Mas eu queria falar hoje sobre os possíveis grandes riscos que o mercado cripto está enfrentando nesse momento e um pouco da perspectiva de preço daqui para frente. A gente olha e tem recessão, inflação, eleição, uma porrada de coisa aí que pode mexer com o mercado e derrubar ainda mais cripto. Ou não, ou fazer o mercado se recuperar. É isso que a gente vai tentar dar uma discutida aqui, desenhar um pouquinho de cenários, entender para onde o mercado pode ir, beleza? Então já deixa o dedo no like para dar aquela ajudada pra gente e bora pro vídeo. Senhores, eu falei aqui na semana passada, que a última semana ia ser a semana mais importante do ano para cripto. Por quê? Porque iam ter uma porrada de indicadores macroeconômicos muito importantes sendo divulgados e eles iam definir o humor do Fed em relação ao corte de juros do dia 18 e muito provavelmente iriam definir o humor do mercado para setembro, outubro e novembro. Então, aquela semana era uma semana muito decisiva em termos de indicadores macroeconômicos. Vamos dar uma revisada, porque a gente está num momento chave. A gente está prestes à reunião do Fed agora do dia 18, agora da quarta-feira, que vai cortar juros e pode, sim, mexer com o mercado. É a reunião que o mercado está esperando desde o começo de 2023. Vamos recapitular como é que foram essas últimas semanas e como é que está o cenário agora. Eu abri aqui na tela para vocês todos os indicadores que foram divulgados na semana anterior e na semana passada, nas duas últimas semanas, e eu avaliei cada um deles como positivo, negativo ou neutro para o mercado. Separei só os indicadores mais importantes. Esse vai ser um exercício interessante para a gente entender por que o mercado não está se recuperando ou por que o mercado não está caindo muito, e cada indicador que sai o mercado se mexe um pouquinho, mas fica nessa água de salsicha, tá? Quando a gente pega no começo do mês de setembro, lá no dia 3 de setembro, a gente teve já a divulgação do PMI, que é atividade econômica, atividade industrial. E a gente teve uma atividade fraca, abaixo do que era esperado. Aí já aumenta o risco de recessão. O mercado como um todo fala, opa, peraí, se a indústria está mais fraca, corre risco da economia estar entrando em um patamar recessivo. Dia 4, JOLTS, ofertas de emprego, ou seja, quantas vagas de emprego existem e estão abertas dentro da economia americana. Veio fraco, abaixo do esperado. Opa, as empresas não estão querendo contratar. Isso também é um risco de recessão. Quinta-feira, dia 5, variação de empregos privados. Veio abaixo, ou seja, menos empregos sendo gerados. Mercado de trabalho fraco, mais risco de recessão. Nessa semana, o mercado reagiu de forma bem negativa a esses números. E aí, a gente já teve um número mais misto. A gente teve PMI do setor de serviços e a gente teve pedidos iniciais de seguro-desempregos que vieram melhor do que o esperado. Opa, esses dados já são bons para a economia, porque todos os outros dados mostravam uma desaceleração, mercado de trabalho fraco, economia com mais risco de recessão, mas esses dados eles já vieram um pouquinho diferentes. E aí na sexta-feira, dois dados que mexeram bastante com o humor do mercado. O principal, que é o dado que o Fed mais olha praticamente para entender como é que está a economia americana, que é o payroll, principal relatório de emprego lá dos Estados Unidos, e ele veio abaixo do esperado, mas não tão abaixo do esperado assim. Não foi um número catastrófico, mas foi um número mostrando uma desaceleração maior do que era esperado. Ruim para o mercado, risco de recessão, empresas não estão contratando, ferrou. Só que ao mesmo tempo a taxa de desemprego veio ok, então um número neutro. E aí nessa última semana a gente teve outros dados importantes. A gente teve na quarta-feira o dado de inflação, CPI, que ele veio acima do esperado, ou seja, mostrando que os patamares de preço da economia americana estão acima do que era esperado pelo mercado, o que acaba indo em direção contrária à desaceleração econômica. E também é ruim para o Fed, porque de um lado os indicadores de atividade de mercado de trabalho estão mostrando que a economia está caminhando para uma recessão, a inflação continua alta. Então de um lado é um número que está falando a economia está enfraquecida, o outro não, a economia não está tão enfraquecida assim. Um número falando eu preciso de estímulos, eu preciso de corte de juros, o outro número falando você não pode cortar tanto juros porque a inflação ainda está alta. Por fim, para terminar a semana também dois números ruins, a gente teve PPI e a gente teve pedidos iniciais de seguro-desemprego, dois números mostrando o mercado de trabalho fraco, inflação alta. Esse eu considero que é o pior cenário possível pro Fed. Mercado de trabalho fraco, inflação alta. Por que isso?
Quando os dados de mercado de trabalho, de atividade econômica vêm fracos, vêm abaixo do esperado, eles mostram um risco de recessão muito grande, que é justamente o que o Fed quer evitar. Ele quer trazer o soft landing, ele quer trazer o pouso suave, a desaceleração gradual da economia americana. Então, quando todos esses dados eles vêm muito abaixo do esperado, payroll abaixo do esperado, o mercado como um todo fica, meu Deus, recessão tá chegando, ferrou, cataclisma na economia americana, e o Fed fala, pô, vou ter que cortar bastante juros, vou ter que fazer um movimento brusco de corte de juros, jogar estímulo, corte de juros é estímulo para a economia reaquecer, vou ter que jogar muito estímulo para a economia reaquecer e para os Estados Unidos não entrar em uma recessão. Só que do outro lado, a inflação alta bate na porta e fala, toque, toque, Fed, se você cortar muito juros, eu vou subir mais ainda. E se eu subir mais ainda, isso é pior para a economia americana, é pior para o cidadão americano. A gente sabe o estrago que a inflação alta faz, ainda mais quando a gente está no período eleitoral. Todos esses indicadores em conjunto jogaram um pouquinho de água no chope do mercado. O mercado já precificava 50% praticamente de probabilidade de corte de 0,5% na reunião de quarta-feira agora. Na hora que saíram esses dados mostrando uma inflação mais alta, o mercado falou, puta, Fed não vai ter coragem para baixar tantos juros assim não, porque a prioridade do Fed é economia sólida com inflação controlada. A economia não parece que está sólida, a gente ainda não tem indicadores suficientes para entender para onde está indo a economia, mas uma coisa a gente tem certeza, a inflação não está controlada. Então, ele não vai abrir mão de inflação controlada para jogar uma porrada de estímulo no mercado. Então, o Fed não vai cortar tantos juros assim no dia 18. E a probabilidade de corte de 0,5 já caiu para 20%, abaixo de 20%. Considero que é bem provável que role um corte de 0,5% agora na quarta-feira. O que a gente deve observar é um corte de 0,25% de juros. Gabriel, tá bom, chega de economiquez, me explica como é que o Bitcoin vai reagir a tudo isso. Se eu posso esperar uma reação do mercado, se eu devo esperar o mercado caindo cada vez mais, o que eu espero daqui para frente? Beleza. Vamos olhar primeiro o que a gente deve ter em termos de corte de juros até o final do ano. E eu desenhei uma linha do tempo. Desenhei uma linha do tempo para a gente entender o que deve acontecer daqui do mês de setembro, que é onde a gente está agora, até o mês de dezembro e como que o mercado pode reagir a cada movimento do mercado, a cada movimento macroeconômico. Vamos lá, o nosso querido mercado, essa entidade sombria chamada mercado, está precificando um corte de 0,25% de juros agora em outubro. Em novembro, não tem reunião, desculpa, 0,25% de corte em setembro, não tem reunião em outubro. Na reunião de 7 de novembro, véspera de eleição, um corte de 0,50%. Improvável, eu acho, tá? O Fed fazer um movimento muito brusco de juros na véspera da eleição. Isso abre margem para várias discussões que eu imagino que o Fed queira evitar. Em dezembro, mais um corte de 0,25. Pensando por alto aqui, considerando que a gente tem uma eleição no meio do caminho, seria mais prudente esperar um corte de 0,25 em novembro e um corte mais brusco em dezembro. Tá? É o que eu acredito que seja mais provável que vá acontecer. Mas independente disso, vamos trabalhar com o cenário de que a gente vai ter cortes em novembro e em dezembro. E agora também em setembro, o que já é garantido. Vamos olhar para a nossa linha do tempo feita por mim. Beleza, o que a gente tem movimentando o mercado cripto para os próximos meses? A gente tem recessão, a gente tem juros e a gente tem eleição. Recessão, juros e eleição. São os três fatores que estão movimentando o mercado cripto, porque internamente não tem nenhum catalisador. Halving já passou, ETF já passou, não tem nenhum produto bombando no mercado cripto, nenhuma narrativa voando. O mercado está carente, está órfão de narrativas, não está acontecendo absolutamente nada de interessante no mercado. Então os olhos estão completamente lá nos Estados Unidos, olhando para o macro. São esses três fatores que vão movimentar a cripto, que vão movimentar o Bitcoin ao longo dos próximos meses. Então eu tentei entender aqui como é que cada um desses três fatores vão se comportar daqui até o final do ano. Em setembro, a gente tem três certezas. Um corte de 0,25, muito improvável que role um corte maior do que isso, ou que não role cortes. Risco de eleição, o mercado como um todo está olhando para a eleição como incerteza, risco, o mercado não gosta de incertezas, não gosta de risco. E o risco de recessão. Esses três fatores são certezas. Todos os dados macroeconômicos que saíram até agora apontaram para isso. Então a gente já sabe que setembro, ao menos que aconteça alguma coisa muito fora do esperado, que chegue no dia 18 e o Jeremy Powell fala, estou cortando 0,5% de juros e agora eu vou cortar 0,5% a cada reunião porque virou festa dos juros, algo que está completamente fora do radar do mercado, a não ser que aconteça algo desse tipo, a gente deve continuar
com esses três riscos e a gente deve continuar com uma lateralização do mercado. Em outubro, a gente tem duas certezas e uma dúvida. As duas certezas é que não vai ter cortes, porque não tem reunião do Fed em outubro e é muito provável que o Fed faça algum movimento de corte de juros extraordinário, fora de uma reunião, fora de época. O risco da eleição vai continuar, porque a eleição é em novembro, então a gente vai estar no mês pré-eleição. Normalmente o mercado americano ele reage mal nesses períodos, tá? Ele não se comporta tão bem pré-eleição, é um período conturbado lá nos Estados Unidos. E aí eu deixei em amarelo o risco de recessão. Por que eu deixei em amarelo? Porque a cada mês, a cada semana, os indicadores que forem sendo divulgados vão mexer com o humor do mercado. Eu não consigo prever como é que o mercado vai estar enxergando uma recessão no mês de outubro. O mercado pode bater um martelo e falar: estamos no meio de uma recessão, ferrou, ou o mercado pode bater um martelo e falar: soft landing chegou, tá tudo tranquilo, não precisamos ter medo. Ainda assim, como os números dessas últimas 2 semanas eles foram tão mistos, um pouquinho melhor do que esperado, um pouquinho pior do que esperado, mais ou menos, em linha com o esperado, um número bom, um número ruim, como os dados estão vindo muito mistos e muito confusos entre si, é muito improvável que de um mês para o outro os dados mudem de comportamento de forma muito agressiva. Em outubro a gente consiga garantir que vai ter ou não vai ter recessão. Então, eu considero que é mais provável um cenário de lateralização e que os dados macroeconômicos continuem nesse sambinha, nessa água com salsicha que eles estão nos últimos meses. Em novembro, o negócio começa a ficar um pouquinho mais interessante. Por quê? A gente começa a ter mais dúvidas do que certezas. Vai ter corte de 0,5% quando o mercado está precificando, ou corte de 0,25% ou nenhum corte de juros por conta da eleição? Essa é uma dúvida grande. Se tiver um corte de 0,5%, aí a gente vai ter no somatório 0,75% de corte de juros em 2 meses. O mercado já começa a ficar um pouquinho mais animado com isso, principalmente cripto, que é um mercado muito sensível à taxa de juros. Risco de recessão, a gente já começa a ter 3 meses seguidos de dados macroeconômicos que podem deixar um pouquinho mais claro para o mercado para onde que a economia americana está indo, afastando ou aumentando o risco de recessão. E o risco de eleição, a gente vai estar literalmente no meio do olho do furacão, ali no meio da eleição. Pode estar um pouquinho mais claro quem que vai ser o vencedor da eleição, mas o risco, o medo, a incerteza ainda vai estar lá. Por isso que eu coloquei uma dúvida em relação à recuperação. Eu acredito que o cenário macroeconômico ele pode estar um pouquinho mais claro no mês de novembro. Isso pode dar uma animada no mercado cripto. E por fim, a gente tem dezembro, que a gente tem uma certeza que vai ter pelo menos 0,25% de cortes, pode ter mais. A gente não vai ter mais o risco de eleição, então o mercado vai excluir esse risco, essa incerteza da sua frente. Isso é bom para o mercado, mesmo se a Kamala Harris vencer, tá, gente? O mercado prefere certeza de que vai ser ruim do que incerteza se vai ser bom ou ruim. Então, se tiver certeza que vai ser a Kamala Harris, é melhor do que um pré-eleição que a gente não sabe qual que vai ser o cenário. E também uma dúvida sobre esse risco de recessão. E aí eu deixo aquela incógnita se a gente vai ter um cenário, se a gente vai ter um ambiente propício para uma recuperação do mercado. Memorizem bastante, isso está na tela para vocês. É muito provavelmente o que vai acontecer com o mercado ao longo dos próximos meses. E como é de praxe, sempre que eu mostro alguma coisa num vídeo aqui no YouTube, todo mundo começa a copiar e mostrar nos seus vídeos também. Então memorizem e lembrem quem mostrou isso daqui primeiro para vocês. Também esses cenários aqui que eu venho mostrando para vocês ao longo dos últimos 3 meses, provavelmente. Vamos recapitular os cenários pessimistas, neutro e otimistas. O que pode fazer o mercado ir para baixo ou o que pode fazer o mercado se recuperar ao longo desses próximos meses. O cenário pessimista é um cenário de os indicadores de recessão se fortalecendo, ou seja, mostrando uma economia americana cada vez mais fraca e a inflação alta. Mercado fraco pedindo corte de juros, inflação alta impedindo corte de juros. E a gente tem um cenário de poucos cortes, nenhuma mudança muito brusca e um risco grande de recessão. O cenário neutro, que é o cenário em que o Bitcoin continua sem se mexer, ali em torno dos seus 50 e poucos, 60 mil dólares, são os indicadores mistos, mostrando uma economia fraca, mas ainda ninguém conseguindo bater um martelo de que a gente está entrando numa recessão ou de que vai ser soft landing, e a inflação controlada, uma inflação nem alta, nem fraca, dentro da meta. Então o Fed ele começa a cortar juros, faz os seus cortes graduais, 0,25, 0,25, 0,25, 0,25, e o mercado como um todo ainda com uma incerteza macroeconômica muito grande, impedindo o mercado de deslanchar, seja para cima ou seja para baixo. E o cenário otimista é ao longo dos próximos 2 meses, e eu imagino que o mercado ele só vai comprar bem essa tese se a gente tiver dados macroeconômicos por pelo menos 2 ou 3 meses consecutivos mostrando isso, tá? Mas dados ao longo de 2 a 3 meses mostrando que, cara, muito provavelmente não vamos ter aquela recessão que tá todo mundo com medo, vamos ter soft landing e a inflação ela tá controlada. Aí o Fed se sente confortável em cortar 0,50%, a gente tem mais de 1% de corte de juros até o final do ano, e
e o mercado como um todo compra a tese, a narrativa de soft landing, aí, meu amigo, aí a gente pode esperar uma recuperação tranquilamente. Gabriel, dito isso, vamos conversar aqui. Quando o Bitcoin rompeu o all-time high, lá no começo do ano, você disse que não estava tão confiante que o Bitcoin ia bater os 100 mil dólares e que era esperado que a gente ficasse durante um momento, durante um tempo, num marasmo, esperando o próximo catalisador, que provavelmente seria os juros e a eleição no final do ano. Beleza. Até aí foi exatamente isso que aconteceu. O que você está visualizando do mercado agora? Eu acho que um cenário mais provável, tá? Com base em, cara, tudo que eu estudo, vejo todos os especialistas macroeconômicos que estão dizendo, estão analisando, com base em todos os indicadores que eu olho ao longo do meu dia e principalmente sentimento de mercado, quando eu leio as cartas dos principais fundos de investimento de cripto, quando todo mês eu ouço as calls de resultados, ou seja, todo mês os grandes fundos, grandes investidores de cripto fazem uma reunião ali com seus investidores para falar o que eles estão achando do mercado. Quando eu pego todas essas visões diferentes, esses aspectos diferentes, de tipos de investidores diferentes, começo a ver que o cenário mais provável é a gente continuar nesse cenário água de salsicha, porque ninguém está otimista o suficiente para tomar uma posição muito grande, para tomar uma posição muito otimista ou para tomar uma posição muito pessimista. Tá todo mundo meio em dúvida. Então, enquanto a gente não tem uma sinalização muito clara para onde esses três fatores estão indo, a gente não consegue comprar uma tese com muita convicção. E quando o mercado não compra uma tese com muita convicção, o mercado ele não retoma um movimento de alta muito brusco. Eu estou me posicionando, me preparando para um cenário de lateralização ao longo dos próximos 3 meses, pelo menos após a eleição, e aí sim a gente ter uma sinalização mais clara para onde o mercado pode ir e provavelmente uma recuperação. Venho falando isso ao longo dos últimos vídeos, meu cenário ainda não é desse oba-oba todo, apesar de eu estar extremamente otimista com 2025, com 2026, porque o Fed vai continuar cortando juros, e eu acho que isso vai fazer o mercado cripto explodir no longo prazo. No curto prazo, eu ainda olho e falo, beleza, não consigo ver o mercado explodindo em outubro. Em dezembro, eu já começo a enxergar que existe um espaço para o Bitcoin voltar ali para os seus 70 mil dólares e para tudo começar a se recuperar. Normalmente, o mercado cripto tem um rally de final de ano e tem todos os catalisadores necessários para a gente ter esse rally nesse ano. Gabriel, uma coisa que você não falou ainda no vídeo, que você colocou na thumb, mas não falou, foi a eleição. Qual a sua opinião sobre a eleição? Vamos falar sobre a eleição. O debate da terça-feira foi uma bela de uma vitória da Kamala Harris, né? Eu coloquei aqui na tela algumas headlines do New York Times, do Washington Post. O próprio Washington Post ele comenta, né? Early results, os resultados iniciais mostram que a Harris ganhou por uma margem histórica, tipo assim, uma vitória histórica no debate. Mostrou que a Kamala Harris é uma candidata, primeiro, muito mais bem preparada do que o Biden. Foi um movimento muito certo dos democratas de sacarem o Biden e trazer a Kamala Harris, e muito mais preparada, muito mais sensata, pelo menos, do que o Trump, né? Foi uma vitória dominante, na minha visão também, da Kamala Harris dentro do debate, e existe uma incógnita muito grande até se o Trump vai participar de mais debates. O Trump já se mostrou um pouquinho hesitante em participar de novos debates, porque ele deve estar ali com medinho de tomar um outro pau da Kamala Harris, e isso mexeu bastante com a eleição. Isso mexeu bastante com as odds, tá? Com as probabilidades nas casas de eleição. O Trump ele estava ganhando por 6, 7 pontos percentuais e já igualou a brincadeira praticamente. A Kamala ela teve um salto nas pesquisas depois desse debate. Então os próximos debates, os próximos meses vão ser bem decisivos, embora eu acredite que a maior probabilidade é de fato do Trump ser eleito, tá? Eu acredito que se a gente pudesse falar aqui em termos de convicção, eu diria que eu tenho 60 a 40% de convicção ali de que o Trump vai ser eleito. De acordo com tudo que eu estou vendo também, da leitura dos especialistas de política americana. Não tento ser nenhum especialista de política americana, tá, gente? Eu acompanho quem entende muito mais do que eu. Eu acho que esse é o principal trabalho de um analista, tá? Você entender quem entende mais do que você e acompanhar essas pessoas. Beleza, projeção de preço caso o Trump ganhe a eleição. Gabriel, se em novembro o Trump ganhar a eleição, igual a Bernstein, viralizou essa notícia esses últimos dias, né? A Bernstein, a maior gestora do mundo, uma das maiores gestoras do mundo, falou que o Bitcoin vai bater 90 mil dólares até o final do ano se o Trump for eleito. E aí, Gabriel, é isso mesmo? Eu acho improvável, tá? Eu acho improvável, até observando a reação do mercado. Estava acompanhando o debate, acompanhando paralelamente debate, odds nas casas de aposta, probabilidade nas casas de aposta e reação do mercado. O debate mexeu pouquíssimo com cripto, trouxe pouca volatilidade para o Bitcoin. E aí, em comparação de manhã, foi terça-noite de debate, quarta-feira de manhã CPI. Na hora que saiu o CPI, o Bitcoin desmoronou.
Aí eu falei, puta, o mercado ele tá muito mais preocupado com o macro do que com a eleição. Então, pô, com base em tudo isso, tu vai falar que se o Bitcoin, se o Trump for eleito, o Bitcoin bate US$ 90.000? Eu acho uma projeção puxada, eu não esperaria tanto isso, eu não compraria essa tese, tá? Vou comprar Bitcoin porque o Trump vai ser eleito. Não tentaria operar, vou comprar mais Bitcoin próximo da eleição, não tentaria fazer nada disso. A eleição do Trump, de fato, é positiva para o mercado no longo prazo, tá? A gente tende a ter um governo pró-cripto, o governo pró-cripto é bom, amplia a capacidade de crescimento desse ciclo. Se o Bitcoin antes poderia chegar nos US$ 150.000, talvez o Bitcoin possa chegar aos US$ 180.000 com um entorno regulatório muito mais positivo para o mercado. É isso que eu vejo. Eu não consigo ver Trump ter eleito no dia seguinte, Bitcoin explodindo. Eu acredito que o macro continua sendo o principal fator do mercado nesse momento. E com base em tudo isso que eu falei, eu venho produzindo bastante caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Se você não me segue, ó, meu Instagram aqui embaixo. E eu venho discutindo bastante com meus clientes, atendendo o pessoal lá da Mercúrios Pro, no Discord, no WhatsApp. E a principal dúvida que eu recebo, na verdade, duas dúvidas que eu recebo bastante é: Gabriel, o que eu faço? Como é que eu me posiciono nesse momento? E segundo, acabou o caixa. Acabou o caixa, eu não tenho mais dinheiro para colocar no mercado cripto. O que eu faço? É a hora de vender Bitcoin e comprar altcoins? Mais incrível que pareça, tem muita gente vendendo altcoin para comprar Bitcoin porque não aguenta mais ver as altcoins caindo. Porque entraram naquela onda de alt-season lá atrás, encheram a carteira de altcoin e agora estão vendendo altcoin para comprar Bitcoin. Gabriel, como que eu me posiciono? O que eu faço agora? Me ajuda. Beleza, eu vou passar aqui como eu estou comprando cripto, como que eu estou mexendo meus palitinhos para conseguir fazer bons preços de compra e me posicionar nesse momento e como que está a minha carteira. Beleza? Eu estou comprando cripto, eu estou conseguindo comprar cripto toda semana e aproveitar esses descontos, porque na minha opinião o cripto está em um ótimo patamar de preço. Não sei se vai explodir daqui 2 meses, mas daqui 2 anos eu tenho certeza que para o patamar de preço que eu estou comprando agora, muito provavelmente eu vou estar num lucro muito bom daqui 2 anos. Eu estou aproveitando de 3 formas. Primeiro, caixa. Eu abri aqui, eu abri em live, eu abri na Mercúrios Pro, eu abri em todos os canais possíveis de que quando o Bitcoin bateu all time high, eu estava vendendo 1/3 da minha carteira, beleza? Foi a carteira que estava num bom lucro, por conta de ter feito boas compras no bear market. Quando o Bitcoin bateu all time high, eu falei, não é hora de ser ganancioso demais e esperar os US$ 100.000. Não é hora de comprar porque o Bitcoin bateu all time high. Não é hora de apostar em alt season. É hora de realizar lucro, porque o mercado subiu por 7 meses seguidos. No 7º mês seguido de alta de cripto, eu vendi 1/3 da minha carteira. E eu deixei esse dinheiro parado. Deixei esse dinheiro parado em dólar. Eu estou voltando a comprar agora com esse 1/3. Estou fazendo compras semanais e gastando esse caixa que eu tenho, planejando gastá-lo ao longo dos próximos 6 meses. Beleza? Gabriel, mas eu não realizei lucro, eu não tenho caixa. O que eu faço? Eu tenho duas outras formas que eu estou utilizando para aproveitar os preços atuais. A segunda delas é o DCA, o famoso Dollar Cost Average, que é uma compra semanal programada. Todo mês eu recebo X e eu tento gastar Y, sendo Y menor do que X, economizando um dinheirinho ali no final do mês, e esse dinheirinho vai para os meus investimentos. Todo mês eu estou comprando cripto com esse dinheirinho. Então aqui é mais uma questão de organização pessoal. Obviamente nem sempre é possível, mas sempre que for possível, economizar num restaurante no final de semana. Essa última semana aí minha mulher queria comprar um sofá, eu boicotei a compra do sofá porque eu quero comprar Bitcoin. Então, enquanto o mercado está num patamar de preço tão bom, é economizar e não gastar. Isso está me permitindo fazer boas compras, estou conseguindo economizar um valor legal todo mês e comprar bastante cripto todo mês. E por fim, os airdropzinhos. Lembra que eu falei no começo da live que airdrop estava sendo uma estratégia muito fundamental dentro da minha carteira nesse período? Então, eu faço bastante airdrop, principalmente os passivos, tá? Aquele lá que você tem uma posição de hold, eu tenho Bitcoin, eu tenho Ether, eu tenho Solana, deixo esse dinheiro parado em alguns protocolos. Esses airdrops estão pingando na conta todo mês. Sempre que ele pinga na conta, eu vendo, troco para dólar, de dólar eu troco de volta para as posições da minha carteira e compro todas as posições. E Gabriel, o que você está comprando agora? Tipo, o que você está comprando? Geminha? É hora de comprar geminha ou é hora de comprar ativo seguro? É hora de comprar tudo, né? Vamos ser bem sinceros. É assim que tá a minha carteira agora. A minha carteira, ela tá proporcionalmente igual ela sempre esteve. Eu nunca tento mexer na minha carteira e deixar ela mais agressiva, mais defensiva, de acordo com o que eu acho que vai acontecer. Obviamente, num bear market a situação é completamente diferente. Mas eu não tento adivinhar se a gente vai ter uma alt-season daqui pela frente ou se está na melhor hora de comprar Bitcoin, Ether, Sol ou altcoins. Eu tenho uma proporção
proporção áurea ali, que eu considero a proporção ideal para minha carteira, para uma carteira que eu acredito que tem capacidade de fazer 10x dentro desse ciclo, que é 50% na caixinha segura, 40% na caixinha especulativa. O que é a caixinha segura e especulativa? Segura é Bitcoin, Ether e Solana. Especulativa são criptos que já têm uma capitalização de mercado maior, mas já tem produto, já tem métricas, eu consigo analisar de uma forma mais clara. E 10% na caixinha alto risco. O que é a caixinha alto risco? Ativos com uma capitalização de mercado baixíssima e que tem um quê de quase de aposta, quase de cassino ali, porque não tem produto, não tem métrica, é um tiro no escuro. Eu separo 10% da minha carteira para esses tiros no escuro, que são aqueles ativos que podem fazer 10x, 10x, desculpa, 100x, que é aqueles ativos que realmente você quer dar uma porrada. Gabriel, você não sabe matemática, né? Você aprendeu matemática onde? Não tá somando 100%. Não tá somando 100% mesmo, porque tem um extra. O extra é 10% para airdrops, porque ele engloba as outras caixinhas. Então, se eu tenho 50% da minha carteira em Bitcoin, Ether e Sol, eu pego Bitcoin, por exemplo, 10% da minha posição de Bitcoin e coloco na Babylon, que é uma posição de staking, restaking de Bitcoin, que é uma narrativa, um airdrop, que eu estou muito otimista daqui pela frente. Pegando 10% de toda a minha posição de hold e colocando em airdrops como um extra, me permite ter esse fluxo de caixa constante e estar sempre ganhando um pouquinho a mais para minha carteira poder ter um potencial de valorização sempre maior. Gabriel, então você está comprando tudo proporcionalmente. Se você tem 10% em Bitcoin e 5% em Solana, você vai comprar todo mês e você compra 10% da sua compra em Bitcoin e 5% em Solana. Exatamente, eu não tento prever qual que vai subir mais aqui para frente. Eu garanto que meu portfólio está equilibrado e preparado para qualquer coisa. Preparado para uma out-season, preparado para não ter uma out-season, preparado para a recessão, preparado para o soft landing, preparado para não ter corte de juros, preparado para ter corte de juros, preparado para o Trump, preparado para Kamala Harris. É isso que faz um investidor cripto estar sempre perdendo menos do que o mercado e ganhando mais do que o mercado. Estar preparado para qualquer coisa. E é exatamente esse racional de posicionamento que eu quero ensinar para vocês em 3 aulas que eu vou fazer no começo de outubro. Mais especificamente nos dias 9, 10 e 11 de outubro. Faz muito tempo que eu não faço isso, que eu não separo uma semana para fazer 3 aulas, que eu não monto um desafio, um lançamento, igual vocês sempre devem ver aí. Faz mais de um ano, na verdade, que eu não faço nada disso, porque em nenhum momento eu achei que estava propício para fazer esse tipo de movimento. Mas agora eu realmente acho que está. Por quê? Porque eu venho recebendo ao longo das últimas semanas muitas dúvidas, muitas pessoas descrentes com o mercado, muitas pessoas não sabendo o que fazer e muitos investidores perguntando se ainda dá para fazer 10x. Eu acho que a gente está num ótimo momento e que sim, dá para fazer 10x, mas muita gente embarcou nessa ideia de fazer 10x lá no começo do ano e acabou perdendo muito dinheiro. Por isso que eu conversei com o pessoal aqui do time e a gente resolveu fazer nos dias 9, 10 e 11 de outubro o desafio 10x do jeito certo, que é um desafio que vai te ensinar a... Quer fazer 10x em cripto a partir de agora? Vamos sentar aqui e montar um processo, uma metodologia para tentar fazer isso do jeito certo? Não é uma garantia de que você vai fazer, mas se você fazer, o processo vai estar correto. Não vai ser sorte, porque você acertou uma geminha lá e a geminha explodiu. Isso pode sim acontecer e a gente vai preparar a sua carteira para isso. Mas a gente vai preparar principalmente para você não morrer no meio do caminho, com metodologia, processo, com toda essa lógica que fez eu vender 1/3 da minha carteira quando o Bitcoin estava no all-time high e está conseguindo comprar cripto pra caramba agora, que fez lá atrás eu falar para os assinantes da Mercúrios que, cara, não entra nessa onda de out-season porque não está no momento para isso. Então, toda essa lógica de investimento e construção de carteira e como preparar uma carteira para fazer 10x a partir de agora é o que a gente vai passar no desafio 10x do jeito certo, dia 9, 10 e 11 de outubro. A gente se dedicou bastante, gastou bastante tempo para preparar umas aulas muito tops. Então, se você quiser participar, eu não vou nem convidar você, porque eu sei que você vai querer, porque você está acompanhando meu vídeo até agora. É o primeiro link na descrição aqui embaixo, é só clicar, se inscrever. A gente te avisa quando forem começar as aulas do desafio. Então, eu não vou nem me despedir de você aqui nesse vídeo, porque eu sei que eu vou te encontrar lá no desafio 10x do jeito certo no começo de outubro, beleza? Muito obrigado para todo mundo que assistiu esse vídeo.